Bom, bom dia a todos. Prazer ver a casa bastante cheia, né, hoje. E é uma satisfação aqui a gente poder sempre reunir com vocês para confraternizar. É uma conversa interessante, enfim. Esse é um dos objetivos da nossa PS. Hoje, um dia especial, temos aqui um convidado super especial, conhecido externamente como professor, doutor, Antônio Correia Lacerda, mas para nós é o Lacerda. É o Lacerda, nosso colega e... É culpa do estagiário, viu? Estagiário novo fez uma transparência, claro, agradando o chefe, mas a gente tem visto o Lacerda aí, uma grande atividade aí externa, nos meios jornalísticos, enfim. Temos acompanhado aí a trajetória dele diria Siemens, né? É uma satisfação poder tê-lo aqui com um grande desafio, né, de poder dar nós um pouco mais de claridade a todo esse contexto que estamos vivendo de incerteza diante de todo o mau humor do mercado e diante também das perspectivas, das possíveis consequências aí da eleição do novo governo. Então, Lacerda, por favor, sinta-se em casa, não é a primeira vez que você vem, e estamos aqui ansiosos para escutar de você. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. É sempre muito bom vir aqui às reuniões da APS, né, como membro que sou, que é sempre interessante, não só a programação, né? Eu lembro que a última vez que eu tive foi há alguns meses, veio os nossos colegas da Prev Siemens, né, fazer a apresentação, foi muito interessante, mas sobretudo reencontrar tantos amigos, né, tantos ex-colegas, amigos, né, são ex-colegas, mas não ex-amigos, né, felizmente, e trocar as ideias. Hoje aqui o que eu preparei para vocês, para a gente conversar aqui hoje, né, é um pouco do quadro econômico atual e tentar daí derivar perspectivas, né. É muito curioso, que eu sempre falo, principalmente para os meus alunos, né, que serão futuros economistas, alguns já são, que estão fazendo pós-graduação, né, eu digo, olha, é muito curioso, porque você, na sua vida profissional, vai ser muito instado a fazer previsões. Em nenhum momento do curso, você tem alguma base para fazer previsões, né? Porque há uma diferença entre previsão e prognóstico. Previsão é antever o futuro, com base em algum dom que, por exemplo, algum paranormal, um astrólogo pode, com as suas técnicas, descobrir. O prognóstico é a definição de variáveis que, se ocorrerem, te levariam a um resultado previsto. Perfeito? Então, é uma diferença muito grande, né? Previsão antevê o que vai acontecer no futuro. O prognóstico é, se as minhas variáveis estiverem corretas, e elas de fato ocorrerem, tenderão a levar a esse resultado. Só que isso não é explicado para a opinião pública, né? Para a sociedade. Por isso que o economista tem a fama de errar a previsão, né? Na verdade, ele não fez previsão, ele fez um prognóstico e baseado em premissas, em hipóteses. O que seria o ideal? É que houvesse a transparência, né, de se dizer, olha, esse prognóstico está baseado em tais premissas, em tais variáveis. Uma outra questão importante é que no Brasil, no mundo, né, a economia, para a opinião pública, se restringe a finanças. E a economia é muito mais do que finanças, né? Finanças também faz parte da economia. Mas dado a predominância do poder financeiro, especialmente dos bancos, mas não só, todo um conjunto de interesses que está por trás, a visão da economia, que é transmitida na mídia, ela é muito associada ao que interessa ao mundo das finanças, que tem o seu interesse legítimo. O problema é quando você restringe, como ocorre na maioria das vezes, a visão da economia ao que interessa ao mundo financeiro, né? Aí é uma grande distorção. Porque, evidentemente, não existe qualquer medida econômica que seja neutra, né? Na verdade, ela
representa interesses. E se esses interesses estiverem camuflados na visão de um pretenso especialista, né, que está lá falando, às vezes nem é um especialista, é um curioso, né? Porque existe a figura, não quero fazer aqui defesa corporativa, mas existe a figura do economista, é aquele cara que estudou a vida inteira para tratar de temas econômicos. Mas nós temos a figura dos comentaristas econômicos, como temos o comentarista esportivo, etc. E muitas vezes, esse tal comentarista, primeiro, ele não tem base para falar do que ele está falando, ele ouviu dizer, e repete. E segundo, ele tende a reproduzir a média das opiniões, e ele é muito contaminado pela visão financeira. Então ele vende aquilo como verdade absoluta, né? E isso influencia muito na atividade, né? Na atividade daquilo que vai ser interessante. Então, a mídia, evidentemente, tem uma prevalência pelas notícias de impacto, né? Então, normalmente, aquilo que é mais negativo vai ter muito mais destaque do que o que é relevante, né? Daí o meu trabalho de vários outros colegas está em traduzir para o mundo empresarial aquilo que é relevante, né? Porque muitas vezes o que é relevante nem sequer aparece no dia a dia. Então, é um dos trabalhos que a gente faz nessa análise de cenário. Eu me lembro que no auge da crise aqui em 2016, o nosso principal jornal de economia colocou uma manchete o seguinte: a maior mineradora do Brasil, né, corta investimentos de R$1 bilhão. Puxa, uma manchete impactante. Imagina um pequeno empreendedor ou cidadão lendo aquela manchete. Puxa, a crise é brava mesmo, né? A maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo, está cortando o seu investimento em R$1 bilhão. Aí você vai ler a matéria, diz o seguinte: olha, a empresa tal revisou o seu plano estratégico para os próximos 5 anos e reviu o seu montante de investimentos de 20 milhões para 19 milhões. Quer dizer, a manchete mais relevante talvez fosse o seguinte: apesar da crise, a empresa tal confirma ou mantém investimentos de 19 bilhões para os próximos 5 anos. Claro, né? Porque, primeiro que, como a gente vai ver aqui, o nível de atividade, de economia é diferente para cada situação. Como eu já tirei fotografia, eu posso me liberar do paletó? Já tirei a foto. Deveria ter vindo. Mas, Lacerda, se a manchete fosse essa, segunda, não venderia jornal. Não venderia jornal. Sim, verdade. Dá mais impacto, né? Dizer que vai ter corte, né? Segundo meu especialista, grande colega e cantor, Dimitri Oleghini, o grave está muito intenso, então, por favor, diminuir o grave. E olha que ele entende disso, hein? Bastante. Muito bem, então, o fato é o seguinte, quer dizer, nós estamos vivendo a maior crise da nossa história. Alguém pode dizer assim: poxa, mas não está melhorando? Eu digo, de fato, está melhorando. Depois de uma longa queda, né? O Brasil está numa trajetória de baixo crescimento. O que é importante aqui, a gente vê o seguinte: não está aparecendo a legenda, mas aqui o azul é o nível do PIB. Isso aqui traduzido em índice. Então, ao contrário da gente ver a porcentagem ano a ano, isso está acumulado na forma de um índice que começa em 100 lá em 2009. Por que 2009? Porque é logo depois da grande crise que nós tivemos anterior, que é oriunda lá dos Estados Unidos. Então, o PIB de 2009 a 2014 cresceu 18% no acumulado, tá certo? Bom, e aí caiu em 2015, caiu 3,5% e cai mais 3,5% em 2016, ou seja, ele vem para o nível 110. Bom, em 2017, cresceu 1%. O que significa que em 2018, nós estamos 7 pontos percentuais abaixo do nível de 2014.
Por isso que a sensação, e é de fato uma crise, ou seja, você caiu, começou lentamente a crescer, mas o que você perdeu vai levar anos para ser recuperado, tá certo? Esse é um primeiro aspecto. Segundo, que na indústria, que é o grande motor do crescimento, essa queda é ainda mais expressiva. Ela é de 9 pontos percentuais, né? E a gente vê que, na verdade, ela ficou no mesmo patamar, ela não cresceu em 2017. E o pior ainda, o verde, que é o investimento, que é infraestrutura, novas empresas, etc., está num nível de 34 pontos abaixo de 2014, lembrando que já em 2014 ele estava em queda. Então nós estamos num nível de investimento muito baixo, e daqui a pouco a gente vai falar das razões para isso, né? Então, por que a crise é tão profunda? Ela é tão profunda porque, na verdade, o PIB, né? Por que o PIB é melhor do que a indústria, por exemplo? Porque você tem a agropecuária e a mineração que vão bem, então ameniza o problema, mas não resolve, como a gente vai ver logo a seguir. Então, tem vários fatores que implicaram. Pois não, pode sim. Primeiro, por que você diz que é a maior crise do país, historicamente? Não tivemos outras que foram tão profundas quanto? Sim. Essa é uma boa pergunta, porque como medir a crise, né? Exatamente olhando esses indicadores. No conjunto desses indicadores, em nenhum momento da nossa história, pelo menos desde que se tem o sistema de contas nacionais, que é do IBGE, isso vem lá da década de 30, 40 do século passado, você teve uma queda tão pronunciada. Né? Dos três. E eu colocaria uma quarta variável que a gente vai ver daqui a pouco, que é emprego. Tá. Né? Então, por isso que é a maior crise da nossa história. Né? A combinação dela. A combinação desses fatores. Bom, aí é o seguinte, o que acontece, que fatores afetam, por exemplo, o nosso desempenho doméstico? Aqui eu peguei um exemplo só, mas eu poderia dar também um exemplo do petróleo, lembrando que o Brasil é exportador de petróleo bruto, e o efeito também sobre commodities em geral, grãos, etc. Aqui a gente tem o seguinte, quer dizer, na verdade, o Brasil se beneficiou de um boom no crescimento dos preços das principais commodities. Todas essas que eu falei, elas tiveram uma elevação, e um destaque aqui para o minério de ferro. Veja o que ocorre com o minério de ferro. Com a ascensão da China, né? A China começou a demandar muito minério, ele pula lá em 2005 de 28 dólares a tonelada para 168 dólares em 2011, né? Então ele dá um salto significativo. E aí o que acontece? Com a desaceleração da China, né, o efeito do menor crescimento, ele passa a cair e chega ao pior nível em 15 e 16, que coincide com a nossa crise. Mas isso não aconteceu só com o minério de ferro, ocorreu também com o petróleo. Né? Não ocorreu tanto com grãos e com carnes, porque evidentemente a demanda sobre esses bens continuou muito forte, né? Mundo afora, então isso trouxe algum alento. Então nós estamos hoje aqui num nível entre 65 e 70, o que já é bem melhor, está muito longe do pico, mas você vê que no nível médio ele está razoável, né? Por isso que o desempenho das empresas de mineração e siderurgia voltaram a ficar positivos, né? Porque você tem um quadro um pouco melhor. Então nós tivemos uma combinação de fatores políticos, né? O impeachment, toda aquela crise política, com fatores ligados mais ao judiciário, que é, por exemplo, a Operação Lava Jato, que tem grandes méritos, não há dúvida, mas que, a meu ver, exagerou no efeito sobre as empresas. Então, Petrobras e grandes construtoras praticamente tiveram a sua atuação inviabilizada, né? Qual seria o melhor dos mundos? Então não tem Lava Jato? Não, tem a Lava Jato, mas se baseia, inclusive, nas experiências internacionais recentes que tivemos aqui, e que é o seguinte: você multa a empresa, você multa o administrador, afasta o administrador, pune, inclusive, se for o caso, criminalmente, mas a empresa segue a sua vida, né? O problema é quando você, como no caso das grandes construtoras, e de certa forma na Petrobras, você inviabiliza a empresa. Isso dá um impacto no curto prazo que é enorme. Então, esse conjunto de fatores fez com que houvesse esse efeito muito grande sobre a nossa crise, né? E um detalhe aqui, quer dizer, eu falei da crise na indústria, né, que ela é muito forte,
Mas veja que o problema industrial não é de hoje, né? Essa linha azul é a indústria geral, né? Indústria geral, aí nós temos aqui, quer dizer, o resumo de tudo, bens de consumo, está aqui na linha vermelha, bem de consumo desde sapato, roupa, alimento, até televisor e automóvel, é bem de consumo em geral, vermelho. O amarelo, os bens intermediários, bens para fazer outros bens. E bens de capital, verde, que são máquinas e equipamentos. Veja o seguinte, aqui, olha, o que é esse V aqui que ocorreu há pouco tempo, né? Foi a greve dos caminhoneiros, né? Então, greve dos caminhoneiros, teve uma queda muito pronunciada, maio e junho voltou a subir. Aí, de novo, se você for na mídia, está lá assim, nesse mesmo jornal que eu citei há pouco, o Jornal da Economia, está lá assim, indústria se recupera e cresce 12% em junho. Puxa, é uma notícia muito legal. Só que voltou, ela voltou onde estava. E aí, se eu quiser analisar mais essa série aqui tem 10 anos, né? Se eu voltar lá em 2008, em que nível estava? Exatamente aqui, né? Então, na verdade, você vê que a indústria até teve uma queda aqui em 2015, e hoje nós estamos no mesmo nível. Como é possível, né? Nós acabamos de ver lá que o PIB, num determinado momento, cresceu 18% no acumulado, né? Mas a indústria ficou parada. E veja o que ocorre com a linha verde, é uma tragédia, né? Máquinas e equipamentos, que é desempenho futuro. Então, o que acontece? Nós temos um quadro no Brasil de longa estagnação, que eu chamo, e outros também chamam, de desindustrialização. Ou seja, a economia até cresce porque você tem agropecuária, você tem mineração, você tem serviços, mas a indústria está perdendo participação, né? Então a indústria já foi 20%, 30% do PIB há algumas décadas, está reduzida hoje a quase 10% do PIB apenas, né? Por uma série de fatores. Primeiro porque os fatores aqui de competitividade, que a gente chama, o ambiente para a indústria é muito negativo, né? Então, taxa de juros muito alta, câmbio oscilante, na maioria das vezes artificialmente valorizado, né? Estrutura tributária que não favorece a agregação de valor, né? Burocracia excessiva, né? Condição de infraestrutura e logística desfavorável que tira a competitividade, né? Então isso afeta principalmente a indústria, porque a indústria agrega mais valor, né? Então nós vivemos o seguinte paradoxo no Brasil, quer dizer, então aqui já é uma série um pouco mais longa, que vem de 2004. A linha azul são as vendas no varejo descontada a inflação. E a linha verde é a produção industrial. Então, de novo, é o mesmo quadro que a gente já tinha visto, quer dizer, a indústria estagnada, de certa forma até menor do que já atingiu. No entanto, o consumo continuou crescendo, com exceção 2015 e 2016, que cai e voltou agora a crescer. A pergunta é, quem que abasteceu esse mercadão brasileiro? China. A China, os importados, né? Olha, o importado é muito curioso, porque é o seguinte, eles nos dá uma falsa sensação de riqueza. Primeiro a gente tem que separar, tem uma parte desses importados, que é a parte, vamos dizer, virtuosa. Máquinas, equipamentos que não são produzidos aqui, matérias-primas que nós não temos, componentes eletrônicos, por exemplo, componentes fármacos que não produzimos aqui, então seria importado de qualquer maneira. Mas há uma parcela expressiva aqui que é substituição da produção local por importação. E o pior é que é muito difícil você lutar contra isso, porque o consumidor, no primeiro momento, ele vai dizer o seguinte: não, eu quero ir no supermercado e comprar o melhor vinho pelo menor preço, né? Importado. Eu quero viajar para o exterior e ter uma sensação de ser rico, né? No entanto, o problema é que isso é uma compra com cartão de crédito parcelado, né? Nem em pagamento único, porque a volta disso é terrível. Ela causa, entre outras coisas, a desindustrialização e, evidentemente, a balança comercial nossa. Ela só não fica pior do que está, do que já foi em alguns momentos, porque você tem o saldo positivo dos outros fatores, né? Então aqui as barras vermelhas é o saldo só da indústria, né? Então veja o seguinte, o que aconteceu de 2003 até 2014. O saldo era positivo em 2 bilhões de dólares, negativo em 110 bilhões de dólares, né? Porque é uma fase em que, se a gente lembrar, o câmbio chegou lá a 1,50, né? Então isso dá uma sensação de riqueza, porque a gente tem esse efeito, isso só não se reflete na balança como um todo, que são as linhas
azuis, porque a gente exporta muita soja, petróleo bruto, minério de ferro, isso compensa. Mas onde é que isso vai bater? Vai bater diretamente no nível de emprego, né? Então aqui é o CAGED, é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho. O que a gente vê aqui? Enquanto 2010, 2011, 2012, a economia crescendo, você gerando um saldo líquido de empregos novos de 2,5 milhões, ou no melhor dos casos, no menor dos casos, 400 mil empregos lá em 2014. E com a participação expressiva ali da indústria, né? A indústria gerando emprego positivo. Quando o quadro vira, 2015, 2016, você passa a ter desemprego líquido, então você tem mais desempregados do que novos empregos, e olha a participação da indústria, significativa. Eu tive entrevistando algumas empresas para o trabalho que eu fiz, e muitas empresas disseram o seguinte: olha, a gente estava, no período anterior, mantendo o quadro, esperando uma recuperação, porque você não repõe o seu quadro de especialistas, todo mundo aqui conhece esse assunto bem, de uma hora para outra, e custa caro demitir, depois tem que recontratar, é difícil. Mas quando chegou a crise, não teve jeito, era questão de vida ou morte, então o desemprego foi bem mais forte. E veja como a recuperação é muito lenta, né? 2017 ainda foi negativo, agora nós estamos de novo no positivo. Hoje saíram os dados de julho, com um saldo positivo de 45 mil empregos, né? Dos quais apenas 4 mil na indústria, né? Porque a indústria continua com os mesmos problemas. Então o que acontece? Quer dizer, na verdade, você tem um aumento significativo do nível de desemprego. Veja que o desemprego caiu substancialmente de 2003 até 2015, basicamente, né? E isso aqui não foi trivial. Somente Brasil e Estados Unidos no mundo tiveram uma redução tão forte do desemprego, dada a estrutura, né, da sua economia. Na maior parte do mundo, o desemprego aumentou. Mas veja como o desemprego volta rápido, né? Em apenas 3 anos, a gente ultrapassa o nível anterior, que tinha sido 12%, de uma maneira muito intensa, porque esse impacto da crise, pois não. Hoje a gente tem o dado de 13 milhões de desempregados, mas na verdade eles falam em 23 milhões, 27. Esses 27 são obtidos da onde? Porque os 13 milhões parece que é por carteira assinada, tá, um controle mais... E o resto? Como é que eles tiram esse dado? Muito boa pergunta, que me permite esclarecer o seguinte. O quadro anterior do CAGED é um registro que as empresas mandam para o Ministério entre o que contratou e o que demitiu. Então, ali é o emprego formal em números absolutos. A medida de desemprego no mundo todo é uma medida relativa, ou seja, é o número de pessoas que não estão exercendo uma função remunerada, seja formal ou informal, em proporção à população economicamente ativa. Só para dar um exemplo, no Brasil temos 208 milhões de habitantes, 100 milhões, arredondando, de população economicamente ativa, por isso que 13% do desemprego representa 13 milhões de desempregados. O IBGE, depois de muita pressão, está divulgando um novo conceito que leva em conta o seguinte, porque é feito com base em amostragem e pergunta. A primeira pergunta: o senhor está empregado? Se ele disser não, ele diz assim: mas o senhor exerce alguma atividade remunerada, nem que seja um bico? Vai dizer, se o senhor no último mês teve alguma atividade dele, então ele já passa para empregado. Se ele falar que não, se ele disser que não está empregado e não está exercendo nenhuma atividade, por que o senhor está procurando emprego? Não, não estou. Por que o senhor não procura emprego? Porque me custa caro, eu tenho que pôr uma roupa adequada, tenho que pagar a comissão, se for o caso, alimentação, para fazer entrevista que não vai dar em nada. Então, eu já sei que não vou ser empregado, então é o tal do desalentado, né? Então, está lá, se você pegar na estatística, tem desses 13 milhões, 4 milhões e meio desalentados. Eles não estão empregados nem procuram emprego. Bom, mas num conceito mais amplo, então, considerando aquele que era, por exemplo, empregado numa grande multinacional, numa empresa que pagava salário, benefícios, e aí ele demitido, acabou o dinheiro, ele foi vender chiclete na porta da fábrica, nesses 13%, esse cara já está empregado, né?
Bom, aí o conceito novo do BND, do IBGE é considerar o seguinte: se ele está num emprego regular e com atividade e renda regular, né? Então, aí por isso que você chega a 27 milhões de pessoas, que é uma barbaridade. E num conceito ainda mais amplo, né, levando em conta os jovens que ainda não ingressaram, nem são população economicamente ativa, mas que já estariam trabalhando, ou aposentados que gostariam de voltar ao mercado, aí dá mais de 60 milhões. Então, o desemprego é uma situação muito difícil, tem uma relação direta com o nível de atividade, mas como todos aqui também acompanham, a economia está mudando muito, a indústria 4.0, a robótica, a internet das coisas, o Big Data, o Big Data, e grande parte desses desempregados, infelizmente, não terão mais condições de voltar ao mercado de trabalho, né? Então é um problema social, não é apenas no Brasil, o mundo todo está se voltando para esse problema, né? Porque as novas tecnologias são poupadoras de mão de obra. As pessoas estão vivendo mais, né? Então isso é um fator interessante, mas está mudando a estrutura etária da população, porque também o crescimento demográfico, os nascimentos são menores, né? Então está havendo uma mudança estrutural que vai exigir o quê? Nova concepção de renda, portanto, renda desvinculada ao emprego. Já há estudos internacionais introduzindo uma espécie de renda básica, independente do emprego. Por quê? Porque é uma forma de manter aquela pessoa com algum tipo de rendimento custeado pelo orçamento público, né? Então, essa é uma questão que está em debate. Nesse sentido, Lacerda, como é que entra nessa estatística de desempregados os que recebem Bolsa Família? Porque esses caras não querem trabalhar porque eles têm Bolsa Família, não querem. Pois é, os empregados não ganham. Então, eu não sei, eu queria saber como qual é o conceito do Bolsa Família. O Bolsa Família, aliás, é um programa que vocês devem estar acompanhando, que é um programa muito bem sucedido e está sendo recomendado, inclusive, para vários países, né? Vários países têm vindo ao Brasil, independente aí de questão partidária, política, de governo, entendendo o problema para aplicação em outros países. Por quê? Primeiro, ele garante a renda básica da pessoa vinculada à manutenção dos filhos na escola. Por que isso é interessante? Porque você rompe o ciclo da pobreza. Tudo bem. Se você pegar a pobreza, ela se reproduz. O avô era pobre, o pai é pobre, o filho pobre. Por quê? Começa a trabalhar muito cedo e não vai para a escola. O Bolsa Família traz essa novidade, entre aspas. Quer dizer, para você receber o recurso, você tem que estar com o filho na escola. Aí você rompeu o ciclo da pobreza. Então, por isso que o programa é tão bem avaliado. Segundo, é injeção direta de dinheiro para o cidadão. Ele vai lá com o seu cartão e reduz. Para onde vai esse dinheiro? Consumo na vez, né? Consumo direto. Então, isso ativa a economia local. E qual é a condição para ele receber o Bolsa Família? Existe um limite de renda familiar, que mesmo que ele esteja empregado, ele tem direito ao Bolsa Família como um complemento, porque ele se enquadra dentro disso. E também o desempregado. Agora, um dado que aparece pouco é o seguinte: o Bolsa Família atende no Brasil atualmente 13 milhões de famílias, o que dá 52 milhões de pessoas. Né? Por isso que o número é similar aos desempregados, do número de famílias. O desemprego provavelmente, certamente, afeta muito isso. E o que é interessante, o número que aparece pouco é o número de pessoas que devolvem o benefício. Por que ele devolve o benefício? Porque ele se empregou, ou porque ele tem uma renda, um empreendimento, que ele não mais precisa daquele benefício. Né? Isso é bastante expressivo. Sério? Isso não aparece. Muito grande, É coisa de 2 milhões de pessoas que já fizeram isso. Bastante. Tem informações aí, ao contrário, né? É bastante. Bom, aí alguém poderia perguntar assim: existe fraude? Provavelmente existe. Como em todos, tem um sistema infalível. Né? Minha visão pessoal: a existência de fraude não invalida o programa. O que você tem que fazer é ampliar a fiscalização, apurar, né? Então, isso é uma realidade. Ou seja, se a gente for imaginar o que está sendo discutido como uma tal da renda básica universal no mundo, é uma espécie de Bolsa Família, né?
mas não vinculado, no caso brasileiro, àquela pessoa que tem um nível de pobreza tanto que ela não se insere. Não, inclusive em vários países você vai ter gente muito bem capacitada e formada que não terá emprego, né? Então, por isso, a ideia da renda básica, isso ainda vai rolar muito aí pela frente, né? Lacerda, Sim. Qual é o valor que consome esse Bolsa Família anualmente em termos governamentais? Quanto se gasta? 30 bilhões de reais custa por ano. Qual é o gasto, sei lá, qual é o PIB do ano? O PIB é 6 trilhões e 600 milhões. Meio por cento do PIB, né? Qual o valor médio da Bolsa Família para os... R$70 por membro da família. R$70 ao mês. Esse é o, e pensar que isso resolve o problema de muita gente, né? Então você imagina o nível da pobreza, né? Onde R$70 representa a diferença. Só criança, né? Não, a família. Família. Cada membro. Tá? Então é o seguinte, o conceito é o seguinte: existe um limite de renda, que eu não vou me lembrar agora qual que é. A partir daquilo, quer dizer, quem ganha abaixo disso vai receber um complemento de R$70 por membro da família, né? O brasileiro ganha mais, né? Verdade, bem mais. Não, mas essa questão do presidiário, ele teria que estar empregado antes de ir preso, não são todos. Não é verdade? Bolsa Bolsa Presidente Presidente. vai para todo preso. Não é para todo preso. A maioria não ganha nada. Mas é imoral, né? Além do Bolsa Família, tem também o Bolsa Gás, o Sim. Bolsa Eletricidade, Isso. tem um monte de outros Tem uma série de benefícios. O total de bolsas aqui, Os programas sociais no direito aí, Brasil. dependendo da renda dele, é de quanto? No global, isso deve atingir os 30 bilhões do Bolsa Família, mais alguns benefícios, alguma coisa com 45 bilhões de reais ao ano. Isso deve ser o custo dos ajuda social. Desoneração da indústria que você estava falando, então, só para eu queria comparar esses dois dados, mais ou menos. Quanto se desonerou para a Certo. indústria investir, esse Sim. investimento? As desonerações no Brasil, isenções tal, estão da ordem de 250 bilhões de reais ao ano, né? Então esse é inclusive, o que vai ocorrer, provavelmente entrando aí no novo governo, né? Vai ser a revisão de algumas desonerações. Há também um outro programa que não é citado, que eu não me lembro agora, alguma coisa como assistência continuada, alguma coisa de... Qual o porte disso e que critérios que ele é estabelecido? Tá certo. Então aí são pessoas com necessidades especiais, carências, né, como idosos que não têm condição de trabalhar, ou invalidez, né? Existe sim alguns programas de assistência, né, no Brasil que são... Tem também a aposentadoria, o cara da zona rural. Sim. Existe também a aposentadoria rural, né, que entraria no outro capítulo, que é no orçamento da Previdência, né? Indevidamente, a meu ver, e de muita gente, a renda rural está inserida na Previdência. Então, isso infla o déficit da Previdência. Mas distorce o debate, porque, na verdade, a Previdência é um sistema de contribuição. Você contribui sua vida ativa para usufruir na vida inativa, né? Então, quando você coloca outras contas aí, como a renda rural, que deveria estar no orçamento público, não deveria estar na Previdência, você acaba distorcendo. Então, um debate sério da Previdência, né, que necessariamente tem que passar por isso, né, deslocar, limpar as contas, né? Então, aquilo que é da Previdência vai para a Previdência e o que for assistência tem que ir para o orçamento público. Pois é, e a questão também do Nordeste, que no Nordeste as pessoas se aposentam, inclusive a esposa, às vezes, assim, basta requerer, não tem que comprovar nada. Já no estado de São Paulo, para um agricultor se aposentar, é a coisa mais difícil que tem. Então, eu acho injusto nesse caso. Então, todas essas distorções, elas têm que ser enfrentadas. Aliás, a resistência, a meu ver, que há na atual proposta de reforma previdenciária, está exatamente em não combater essas distorções, né? E não separar as contas, né? Não tratar igualmente os cidadãos. Então, ao judiciário é exceção, ao legislativo é exceção. Então, você cria a exceção da exceção e não consegue formar opinião sobre
a questão principal, né? Então, olhando para frente, uma reforma para valer da Previdência tem que atacar todas essas distorções, né? Bom, aqui um tema importante, que é a inflação, né? A inflação aqui é o IPCA, que é a linha cinza continuada aqui, né? Nós chegamos lá em 2015, 2016 a 11% quase de inflação, caímos, obrigado Marcos, caímos a 2,5%, 2,7%, e agora, mais recentemente, a inflação já está no centro da chamada meta, né, fixada pelo Banco Central, 4,5%. Tendência para a inflação, sem dúvida, aumentar, né, porque você tem câmbio, você tem tarifas públicas, combustíveis que estão afetando muito. E o que é que está puxando mais exatamente são os chamados preços monitorados, linha verde tracejada, que é basicamente combustível e tarifas públicas, energia elétrica principalmente. Então, está dando uma puxada aí nesses preços e isso vai trazer a inflação para um nível superior ao que nós tivemos recentemente. São preços que não têm competição. Exatamente, fixados pelo governo. Depende da crise, vamos dizer assim. Né? E é muito curioso, né, que o culpado da vez são os caminhoneiros, né? Tá, isso é tudo caminhoneiro. Só que tem um detalhe aí, que a Petrobras resolveu muito o seu problema, né, com reajuste diário vinculado a câmbio e preço internacional do petróleo. Então, como acionista minoritário, dos milhões, estou muito satisfeito, né, porque isso reflete um bom potencial de dividendos. Mas para o país, para nós mortais, é terrível, né? Quer dizer, reajuste de combustível é inflação na veia. Bom, então, o que aconteceu aqui? O Banco Central, quando a inflação foi lá a 10%, 11%, puxou a taxa de juros, Selic, a 14,25%. Veja que já em 2014 e 2013, o juro estava muito alto, né? Estava muito mais alto que a inflação, e as barras cinzas aqui é o chamado juro real, Selic menos inflação passada, para chegar lá ao nível de juro real. Nós estamos hoje num nível de 6,5% de inflação, uma inflação corrente de 4,5%, ou seja, com um juro real próximo de 2%, que é a metade do que foi o ano passado e quase um terço do que foi há 2 anos. Mesmo assim, o Brasil está lá entre aqueles países que têm a maior taxa de juros básica do mundo, né? Porque tem vários fatores aí envolvidos, né? Tem a cultura inflacionária, tem a cultura, o poder do setor financeiro, né? Então há uma pressão para o Banco Central manter essa taxa de juros elevada. A má notícia é que, olhando para frente, o juro deve subir, né? Porque a inflação vai subir, vai vir o novo governo, provavelmente a taxa de juros vai subir. Mas o problema no Brasil não é só dessa taxa de juro básica, a taxa Selic. O problema é que o juro ao tomador final, seja pessoa física, seja empresa, é muito mais alto, né? Então, em média, aqui, o juro para as pessoas jurídicas é 3 vezes a taxa de juro básica, e isso é a taxa direta, sem contar as contrapartidas, garantias, seguros, uma série de coisas que, principalmente a pequena e média empresa, precisa incorrer para obter ganho. E quase 10 vezes para a pessoa física. Esse número também é enganoso pelo seguinte: a taxa média é 53%, só que essa taxa varia de 9%, 10%, quando o crédito imobiliário, por exemplo, para 300%, 400% no cheque especial, no cartão de crédito, né? E o pior, 63 milhões de brasileiros estão negativados no SPC. Mas o vai tirar tudo bem. Exatamente. Né? Aliás, eu recomendaria a todos os candidatos, não apenas, tira todo mundo, porque esse cara volta para o consumo, né? Volta para o consumo. Continua pagando, vai voltar para o consumo. Essa é uma outra questão. Aí faz, porque, como é que trata a empresa? Não é o refis? Quantos refis já tiveram? Então faz um refis da pessoa física. Já que não tem falência no Brasil da pessoa física, né? Melhor ainda. Porque, É isso aí. então é o seguinte, tem que trazer esse cara de volta para o consumidor. E é o seguinte, a dívida dele é fictícia, né? Ela já está aumentada. Foi curioso que outro dia a gente tem lá na PUC tem um trabalho comunitário que é feito, né?
e a gente ajuda lá de vez em quando como voluntário. Tinha um caso de uma pessoa lá que ele estava precisando de R$500 para quitar a dívida, né? Então a gente estava ajudando ele a obter os R$500. Eu falei, então, poxa, que legal, você deve R$500. Ele falou, não, minha dívida é 4.500. Mas a financeira me chamou, se eu pagar 500, eu vou pagar a dívida. Como é que é isso? Na verdade, essa dívida era de um banco. Esse banco já lançou isso no balanço, como perda, e vendeu a dívida por 2% do valor de face para alguma dessas empresas que trabalham. É isso aí. Aí o que acontece? Essa empresa vai atrás do devedor, fala assim, você devia aqui para o banco 4.500, se você pagar aqui, então eu te libero. Né? Então, na verdade, o que está por trás, eu não sei se o candidato lá que está prometendo isso pensou dessa maneira, mas deveria pensar. Se você fizer isso, do ponto de vista macro, você vai encontrar muitas situações. Eu não sei se vai encontrar os 63 milhões. Mas na situação que nós estamos aí, qualquer 10 milhões, trazer esse cara de novo, ele pode voltar a ficar inadimplente, provavelmente, porque é um problema cultural. Às vezes falta educação financeira. Exatamente. Então nós teríamos, pensando no longo prazo, educação financeira e racionalidade. Porque o que ocorre é o seguinte, o que eu ia dizer? Das pessoas negativadas, 2/3 delas devem ontem no cartão de crédito rotativo e no cheque especial. São as piores modalidades. Quer dizer, o que falta com esse cara, às vezes, dependendo do estágio da dívida dele, fala, vai lá no seu banco, tira um empréstimo pessoal, que é caro também, mas é muito diferente de um cheque especial que quita a sua dívida. Sim, mas a maioria não conhece isso. Porque o banco não vai fazer isso com o cara. Né? Mas agora é obrigado o banco oferecer. Sim. O cara rodou um mês no cartão, ele tem que oferecer. Eu concordo com você. Se o cara vai tomar ou não, é outro tema. É outra coisa. E se o banco vai avisá-lo também, né, da forma como também é uma outra questão. Então, isso vai ser daqui para frente, se funcionar. Até hoje é assim. Né? Até hoje as pessoas caem, aquela dívida vai se ampliando, vai sendo uma bola de neve, né? E se fica uma situação que não é boa, só é boa para o banco, na verdade. Porque é ruim para a economia, esse cara não consegue mais consumir, né? Então é dificuldade. Então, desafio aí. Qual o volume de dinheiro que está por trás desses 60 milhões? Eu li o número uma coisa astronômica. Qualquer coisa como 85 bilhões de reais. 85 bilhões. Você multiplica 1.500, que é a média que ele diz, anunciou com 60 milhões, vai dar perto de 90. Agora, uma pergunta que talvez devêssemos fazer, qual o valor real dessa dívida? É quitar cash. Exatamente. Tem um parâmetro aí, né? Algumas das dívidas são vendidas às empresas por 2% do valor de face. Né? Então, aí já temos um parâmetro, né? É isso aí. Então, se o governo comprar por 5, se o governo comprar por 5 revender por 10, o governo ainda ganha dinheiro. Vai ganhar. Ainda vai aumentar o lucro dos bancos públicos, né? Bom, e aí nós estamos diante de um problema, que é o seguinte, o BNDES, né, que como a gente vê aqui, chegou a emprestar 190 bilhões lá em 2013, 2014, mudou as condições de empréstimo, mudou o critério de taxa de juros, e o fato é que hoje empresta menos de 1/3, né? Então, por enquanto isso não é tanto um problema, porque como nós vimos lá, ninguém está investindo, a verdade é essa, né? Não tem investimento, não tem muito pouco, então não tem demanda também, né? Mas olhando aí para frente, uma economia que queira se recuperar, vai ter que resolver esse dilema, porque o BNDES provavelmente não vai ter mais a capacidade que tinha no passado de emprestar, né? Por outro lado, o setor financeiro privado, no Brasil, se acostumou a emprestar para o governo. Como é que ele empresta para o governo? Comprando título. E ele vive disso, vive muito bem, né? Então, para que ele vai correr o risco de emprestar para a pessoa física ou para a empresa? Né? Por isso que ele cobra um juro astronômico, né? Tem um spread muito alto. Então, é o seguinte, quer dizer, nós vamos ter que resolver esse impasse. Quer dizer, nós não, quem entrar lá em 2019 vai ter que resolver esse impasse, porque nós não temos financiamento, né? Lacerda, peraí, Sim, uma pergunta nesse sentido. Qual a influência disso na questão do cadastro positivo? Que os próprios bancos estão fazendo, né? Eu assisti uma palestra do colega nosso de telecomunicações, Rodrigo Abreu, que é o executivo da empresa, como é que chama? Cadastro positivo, esse é feito pelos 4 maiores bancos, a marca deles é Quad.
que vai influenciar isso? Porque realmente é um absurdo isso, em termos de juros. Todas essas iniciativas, né? Então, lei de falências, né, que mudou há 10 anos, cadastro positivo, tudo isso influencia positivamente. Na minha visão, enquanto você não mudar a estrutura, né, o Brasil é o único país do mundo que oferece para os seus títulos públicos uma taxa de juros tão alta como essa que nós vimos, a qualquer prazo. Então, nós estávamos comentando aí antes da época do overnight, anos 80. Só o nome aqui não existe mais, porque na prática ainda existe o overnight, porque o título público é negociado dia a dia, né? Então, a meu ver, isso cria para o aplicador um vício, né, de ganhar no curto prazo sem risco, e por outro lado, um vício para o mercado financeiro, porque não vive de emprestar para as empresas, Banco pessoas, não vive de empréstimo. mas para o Estado. Mas e no mundo não é assim? Na Alemanha, como é que é? Na Alemanha é exatamente igual, com uma diferença. Se eu quiser ganhar 2% lá comprando um título público, eu vou ter que emprestar por 20 anos. 10, 20 anos. Né? Então isso faz com que os bancos tenham interesse em emprestar para as empresas, para as pessoas, porque ele vai ganhar mais com isso. Por outro lado, também as pessoas vão estar mais, com um apetite maior de aplicar numa bolsa de valores, que é um dinheiro que vai direto para a produção, né? Enfim, isso ajuda a economia a se movimentar. E também não onera tanto o Estado com o pagamento de juros, né? Que é um outro, faz parte do problema aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, nós temos a seguinte situação, as chamadas contas públicas, né? As barras azuis lá em cima é o resultado primário que a gente chama, que é receita, impostos, menos despesas, pagamento de funcionários, despesas do dia a dia, etc. Então são as barras azuis. A gente vê que até 2013 esse número é positivo, a partir de 2014 ele ficou negativo. Não é um déficit astronômico do ponto de vista primário, ou seja, não há um descasamento muito forte entre receita, impostos e despesas. O que é que pega aqui? São as barras vermelhas. Barras vermelhas é a despesa de pagamento de juros sobre a dívida acumulada ao longo do tempo, né? Então, a dívida é expressiva, é 70% do PIB, dá 4 trilhões, basicamente, de reais. É muito dinheiro, mas o mundo todo é devedor. Se você pegar os países do G20, a maioria tem dívida igual ou superior à brasileira em proporção do PIB. O que é que diferencia aqui é o custo do financiamento, né? Veja que em 2015 chegou a 8% do PIB. Então, 8% do PIB, pagamento de juros. Esse ano vai estar alguma coisa como 5,3% com a queda dos juros. Mas aí você soma o 5,3% com 2%, que é o primário, dá um déficit nominal ou déficit total de 7%. Quer dizer, não é absurdo, mas é algo que vai ter que ser trabalhado também. O que é que ajuda isso? Se você fizer a economia voltar a crescer, a arrecadação cresce, a despesa não cresce na mesma proporção, a tendência é você reduzir o déficit, né? Qual que tem sido a estratégia desde Levy, ainda com a Dilma, tem sido cortar investimento, né, do Estado, o que é um tiro no pé, porque isso aprofunda a recessão, as empresas faturam menos, recolhem menos impostos, né? Então, esse custo de financiamento, ele é bastante expressivo, quer dizer, ele chegou a representar lá em 2015, 500 bilhões de reais, meio trilhão, né? Ele veio se reduzindo, mas mesmo assim, em média, aí, 400 bilhões de reais por ano é um volume bastante expressivo, né? Então, isso não é neutro, evidentemente. Quem é que recebe esses 400 bilhões? Todos nós que aplicamos no mercado financeiro, né? Mesmo não sendo diretamente em título, parte disso vai para a compra de título, e o sistema financeiro que é intermediário disso, né? Isso explica porque, em meio à maior crise da nossa história, os lucros dos bancos permanecem muito elevados, aliás, nunca foram tão elevados, né? Porque o banco tem a receita financiando o Estado, tem receita financiando as pessoas e as empresas, e ainda cobra tarifas por isso, né? Então, os serviços deles são cobrados. Então, isso dá uma lucratividade muito grande e gera aí essa distorção. Quando a gente vê isso em proporção, né? Nós fizemos lá uma pesquisa da carga de juros. Então, no eixo vertical, nós temos o quanto o país paga de juros sobre a sua dívida.
e no eixo horizontal, a dívida pública bruta em proporção do PIB. Ou seja, resumindo ali, a nossa dívida bruta brasileira está em 70%. Você vê que não está muito diferente de Espanha, Reino Unido, Alemanha, Canadá, né? Agora, você tem aqueles países como o Japão, que tem 250% do PIB de dívida, né? E ninguém está preocupado por isso, que é uma dívida de longo prazo, uma taxa de juros muito baixa. Ou a Grécia, que quebrou com 200%. Mas nenhum país, veja lá, Brasil estrela solitária, paga tanto de juros em proporção do PIB, né? Então, isso é uma distorção que tem que ser corrigida. Isso não é passe de mágica, é um conjunto, né, de fatores que terão que ser enfrentados proximamente, né? Outra questão aí muito relevante é o que está acontecendo com a taxa de câmbio, né? Então, como a gente falou, se a gente olhar lá há 6 anos, a taxa de câmbio estava menos de R$2, chegou a 4 lá em abril de 2016, veio caindo, voltou a 4,05 estava ontem, né? R$4,05. O que está acontecendo? Primeiro, subida de juros nos Estados Unidos, atrai mais capital, sai recurso daqui de outros países para os Estados Unidos. A segunda, atenção com as questões comerciais internacionais, envolvendo, por exemplo, os Estados Unidos e China, né? Então isso vai afetar o crescimento mundial, gera tensão e isso pega a maior parte das moedas. A maior parte dos países hoje, das moedas, estão desvalorizadas em relação ao dólar, e o dólar se fortalecendo. E internamente, a especulação quanto à eleição, né? Então, toda vez que saem pesquisas, a oscilação. Então, veja, parte dessas oscilações são fatores mensuráveis, que é a incerteza que se traduz nas posições de dólar. Mas, evidentemente, tem muito movimento especulativo, né? Então, isso faz parte do jogo. Quem aposta que vai ter desvalorização compra dólar no mercado à vista, no mercado futuro, e quem aposta numa valorização do real está na posição contrária. Então, isso gera muita oscilação. Que instrumento o Banco Central tem para isso? Tem muito instrumento no Brasil. Porque, ao contrário de 20, 30 anos atrás, que a desvalorização estava muito ligada à posição do balanço de pagamentos fortemente deficitário e reservas muito baixas, hoje nós temos o contrário. Posição do balanço de pagamentos relativamente equilibrada, 380 bi de reservas, né? E, além disso, o Banco Central prefere, ao invés de queimar reservas, lançar os swaps cambiais. O que são swaps cambiais? Papéis atrelados ao câmbio. É como se dissesse o seguinte: olha, você quer aplicar em dólar, então você não precisa de papel, moeda, dólar. Eu te dou um título que vai te remunerar a desvalorização. Então, é uma forma dele amenizar a demanda por dólares, reduzindo a demanda, menor pressão sobre o preço. Então, nós vamos assistir aqui nos próximos meses muita oscilação, muita volatilidade. Dólar pode chegar a 5? Pode até passar de 5. A pergunta é, qual o nível de equilíbrio? Provavelmente entre 3,80 e 3,90. Né? Quer dizer, passada a eleição, passado o novo governo, dadas as condições, não tem motivo para você ter uma desvalorização maior que isso, mas com muita oscilação, né? Então, quer dizer, o resumo desse processo é o conjunto, todos esses fatores que nós falamos, depois de uma queda muito grande, né? 2015, 2016, crescimento baixo em 2017, o que aponta para 2018? Repeteco de 2017, ou seja, um crescimento muito baixo, significa que o nível de atividade permanece muito estável, né? Mas com muitos problemas, né? Muitas empresas fechando, desemprego em algumas áreas e principalmente dificuldade em recuperar o investimento. Qual seria a saída para isso, né? Seria as saídas clássicas que a gente teve em outras crises, não só no Brasil como em outros países, foi do investimento do Estado, né? No Brasil isso está limitado por uma série de fatores, né? Primeiro, pela própria política econômica que está em vigor já desde 2015, pelo menos, né, que contrai muito o investimento do Estado. Então, o Estado teria um papel aí relevante para dar o primeiro passo, né? Então, se a gente olhar para 2019, sim. Antes de olhar para frente um pouquinho, tem uma pergunta, pode voltar desse slide? Tá, que acho que, pelo menos eu estou querendo fazer já há algum tempo. É o seguinte, antes de 2014, tínhamos lá um crescimento de PIB, 2013,
0,5% em 2014, entramos no vermelho em 2015 e 2016. 2 anos seguidos de PIB negativo. E houve uma reversão, quer dizer, dado que isso aqui são variações de PIB, né? Hoje, se a gente está no nível 3,5, perdemos 7, recuperamos 2, né? Então, menos 5. Bom, mas não é isso. O que eu quero dizer é que houve uma reversão, ou seja, parou de diminuir a economia, ela começou a crescer. Não estou falando da velocidade, está crescendo um pouco, mas me dá 3 grandes motivos da reversão. Houve uma reversão. Claro que tem o panorama político, mudou o governo, mas economicamente falando, o que foi que acertou esse governo tampão para reverter isso na economia? Isso. Então, como eu falei, quer dizer, para cair você teve uma combinação de fatores, que foram crise internacional, principalmente queda de preço de commodities, né? Petróleo, minério, né? Então, do lado internacional, isso. Segundo, Operação Lava Jato, que tirou capacidade de investimento de uma parte substantiva do PIB brasileiro, né? Incerteza política com o impeachment, né? E as escolhas da política econômica. Então foram cometidos equívocos, né, do governo Dilma, que parcialmente estão sendo corrigidos. Eu digo parcialmente porque, na verdade, você tem algumas visões aí, por exemplo, com relação ao papel dos gastos públicos, que é muito influência, a meu ver, do setor financeiro do que teoria econômica mesmo. Então, tal, você tinha queda do PIB e recuperação. Então, existe uma recuperação cíclica, ela ocorre normalmente. E a pergunta é se o potencial seria maior, sim, mediante outras condições, né? Isso. Então, por que 2019 vai ser complicado, né? Independente de quem vier a ser eleito? Porque você tem alguns dilemas, né? Alguns são produzidos internamente, o que é uma boa notícia do ponto de vista histórico. Porque no nosso passado recente, a gente, dívida externa, por exemplo, é algo que você não controla. O seu credor lá, ele quer receber, e você não tiver condição, vai para o FMI, né? Essa é a história brasileira recente. Bom, o primeiro dilema que eu vejo aí é o seguinte: o Conselho Monetário Nacional é quem fixa a meta de inflação. Se reuniu em junho desse ano e decidiu reduzir a meta para os próximos anos. Então, 4,25, depois 4, até 3,75 em 2021. Só que veja, a inflação está subindo. Por que a inflação está subindo? Pelos preços monitorados que são definidos pelo governo. E a retomada da atividade, que está ocorrendo lentamente, abre algum espaço para reajuste de preço, né? Só que a meta de inflação está se reduzindo. O que significa? Pressão para subir juros, né? Então vai ter uma pressão muito grande para subir juros. Juro é inimigo da recuperação da atividade. Emenda Constitucional 95 é aquela que foi aprovada em 2016, que limita o gasto público. Então ela tem o mérito de colocar um freio no gasto público. Só que tem o problema de incluir gasto, tanto faz o cara gastar em viagens, como construir uma ponte, é tudo gasto, pelo critério do 95. Então o que o Executivo faz? No Brasil, o orçamento não é impositivo, ele é orientativo. Ou seja, vamos pegar dois paralelos. Estados Unidos. Se o Executivo não executar o orçamento, ele é penalizado. No Brasil, não. Ele é só penalizado se ele gastar mais. Então, o que ele tem a caneta na mão? Investimento. Então, é pé no freio do investimento, né? Nós estamos hoje no menor nível de investimento dos últimos 50 anos, investimento público. Porque, exatamente, tem uma limitação, né? Então, isso limita o investimento. A volatilidade cambial, que eu falei, desemprego também falei, e a renda. A renda dos brasileiros está reduzida. Por quê? Na verdade, a própria inflação engana muito, porque essa é a inflação média, né? Que conta muito os itens, por exemplo, da cesta básica, que todos nós consumimos, independente da faixa de renda. No entanto, se você pegar da classe média para cima, você tem uma inflação que está computada na média, mas que tem uma participação pequena, mas que representa muito em termos absolutos, que é mensalidade escolar, plano de saúde, tarifas públicas, né? Você tem mais condomínio, né? Tudo isso sobe muito mais do que a média da inflação.
Então, a parcela que teria o maior poder de compra no Brasil está com a sua renda atrofiada porque vários itens sobem mais que a inflação. E o crédito e financiamento também é significativo, né? Bom, e o item 6, que é um resumo de tudo que eu não falei aqui, vocês repararam que eu não falei de inovação, não falei de política industrial, não falei de educação, não falei de infraestrutura, porque eu estou me atendo aqui à política econômica, que eu acho que é um nó que limita tudo isso. Agora, evidentemente, o que está faltando, eu acho que no debate, agora que seria uma oportunidade, né, entre os candidatos e para a eleição, é que projeto teremos no país, né, envolvendo todas essas áreas, né, muito mais do que a questão macroeconômica. Se não resolver, a meu ver, a questão macroeconômica, nós vamos ficar, nos próximos anos, com esse crescimento muito baixo, né? Então, vai ter que romper vários dos dogmas que estão presentes aí, porque, na verdade, é aquela história, né? Se você não ousar também, não vai sair do lugar. E qual é o problema num país como o Brasil crescer pouco? A gente sabe que crescimento é diferente de desenvolvimento, né? Quer dizer, o crescimento só se transforma em desenvolvimento quando você melhora a vida das pessoas. Mas no Brasil, crescer é fundamental. Primeiro, porque você precisa de arrecadação tributária que vem com o crescimento. E segundo, porque você tem uma disparidade tão grande, né? Por exemplo, eu tive a semana passada no Mato Grosso. Parece que você está em outro país, né? Por quê? Porque lá é o domínio da agropecuária, né? Que vai muito bem. O desemprego lá é baixíssimo, quer dizer, para o padrão brasileiro. Enquanto a gente fala de uma média de 13%, lá está 7%, 8%. Né? E você não vê crise, né? Porque é um lado do país que está muito bem. Se você vai para o Nordeste, o desemprego chega a 20%. Os mesmos 13%, que é média nacional, chega a 20%. Então, são situações muito diferentes, muito diferenciadas. Então, na verdade, você tem que ter um projeto muito mais amplo, que envolva todas essas questões que são relevantes, e que por falta de tempo também a gente não está tratando aqui também, porque o objetivo é passar a mensagem da política econômica, né? Que torna necessário, né, uma mudança profunda. Então, todas essas questões, né, que a gente citou aqui rapidamente, reforma tributária fundamental, reforma da Previdência fundamental, reforma fiscal, né, a própria reforma política, né, muito relevante. Então, você tem uma agenda aí de fatores muito grande que vai depender muito do quê? Da governabilidade. Né? E por que há tanta tensão no ar? Porque, embora você possa ter alguma vislumbração do quem pode vir a ser eleito, não há certeza da governabilidade, o espaço que ele vai ter de negociar. Não, é o contrário. Por exemplo, nós temos certeza de ingovernabilidade. Isso. Exatamente. Né? Eu só não usei certeza, porque você sabe que economista gosta sempre de fazer um hedge. Eu então, sei. Tente e tal, né? Eu sei. Obrigado aí pela observação. Nós, os candidatos, o senhor poderia... Posso fazer. Se a eleição fosse hoje, PT e Bolsonaro estariam no segundo turno. Esse é o meu prognóstico. Gostaram? Bom, né? Não, estou falando em termos de governabilidade. Então, aí é que está. Bolsonaro e Haddad, quem é dos dois? Então, eu não sei quem vai ser o candidato do PT, por isso que eu falei o partido, né? Não, mas coragem para poder fazer as mudanças. Ah, sim, é verdade. Qual é a capacidade? Então essa é a questão, né? Qual vai ser o projeto que terá respaldo do Congresso, que está mudando também, né? Embora a gente saiba que o perfil do Congresso tende a mudar pouco. Tem a famosa bancada BBB, né? Boi, Bíblia e Bala, né? Essa bancada domina. Oi? Servidor público, é forte também. Então, na verdade, não tem grande mudança no Congresso, né? E a gente sabe também que tem as forças políticas que, seja qual for o governo, é aquele ditado ao contrário, né? Ai, governo, sou eu a favor. Migra para o governo. Então, você tem um ganho aí, quer dizer, aquele que foi eleito certamente herdará algum respaldo disso.
Mas há muita água pela frente, embora estejamos há 43 dias da eleição, né? Mas agora começa o horário eleitoral, quer dizer, esse quadro pode mudar bastante. Mas pelos dados de hoje, aparentemente vai ser, né, dessa linha. Existe possibilidade de uma mudança? Por exemplo, se o Alckmin capitalizar o horário político, o horário na televisão, porque ele tem um bom tempo, né? Agora, evidentemente, grande parte do Brasil não consegue sequer entender, né, o que fala determinados candidatos, e fica muito difícil. Então, na verdade, é um quadro ainda incerto. De qualquer forma, mesmo, e cada um tem a sua preferência, faz parte da democracia, mas mesmo aquele que você acha que é o homem ideal, 2019 já está dado praticamente, né? Você tem um orçamento. Então, o crescimento em 2019 provavelmente muito parecido com 2018 e 2017, ou seja, um crescimento ainda muito limitado. A tendência do ambiente se tornar um pouco melhor tenderá a se tornar muito melhor do ponto de vista econômico, porque, claro, a crise vai ficando para trás e as pessoas vão passando o trauma da crise, né? Então, aquele que está com o dinheiro guardado já se sente mais à vontade para trocar de carro, trocar de casa ou fazer alguma aquisição, isso vai ativando a economia. E quanto mais rápido a gente corrige essas distorções, que são básicas, né? Que a gente estava falando da diferença entre taxa básica, eu falei que o juro básico vai subir, mas a distância entre o juro básico e o juro final é tão grande que, se fizer a coisa certa, você pode ter o seguinte cenário: juro básico crescendo, juro tomador final caindo, né? Desde que se maneje corretamente. A última coisa que eu queria falar: por que coisas que são tão óbvias como essa que eu acabei de falar encontram tanta resistência, né? Exatamente pelo poder de influência que há de vários setores em relação ao que deve ser feito, né? O poder é tão grande que eles conseguem, independente de governo, manter os seus postos-chave lá com os seus homens de confiança, né? É claro que isso faz parte da democracia, né? Você ter representatividade. Só que no Brasil, claramente, isso é distorcido. Então era isso. Muito obrigado. Então, um bloquinho de perguntas rapidinhas. Aqui não podemos, não dá para resolver o programa todo, mas rápida, curta e grossa, tipo bloco final de entrevista, tá? Por favor, eu queria saber, na sua opinião, só essa pergunta em dois tempos. A pontuação da Bolsa de Valores é alta ou é baixa? É alta? Não. Hã? Então, se a pontuação da Bolsa, na sua opinião, é alta, tá? Eu gostaria de saber, frente ao quadro econômico, da parte industrial que a gente está vivendo, por que isso está acontecendo? Mas não tinha que fazer mais uma? Ele responde tudo uma vez? Não, tá bom. Legal. Bom, sim e não. Como é que é? Nhaim, né? Que o alemão diz. Nhaim. A bolsa em pontos e em reais está alta em relação ao passado, porém em dólares. E se a gente for ver os ativos, que são as empresas, não, porque grande parte desses recursos são externos, então ele faz o cálculo em dólar. Lembra que eu mostrei o preço do minério? O minério chegou a 190, caiu a 50 e hoje está em 65,70. Então veja, como é que isso reflete no valor da empresa? Diretamente, né? Porque ela vai precificar os seus ativos, os seus produtos com base nesse valor. O mesmo vale para petróleo, vale para siderurgia, que depende da mineração, e você tem ainda o complexo de carnes e agrícola, né, que também é muito forte. Então, quer dizer, em reais, em pontos, ela está alta. Porém, se eu considerar esses outros fatores, né, que apesar da economia ter estado em crise, hoje ela está numa situação melhor, as empresas muito melhor, e em dólares ela tem muito espaço para crescer.
Agora, não vai ser linear, né? Muita oscilação, como está tendo, né? Você vê que teve dia essa semana mesmo, teve queda de 2% e teve alta de 2%, então, na mesma semana. Então isso vai continuar, até porque muita gente ganha na oscilação, né? Muita gente ganha com a oscilação e não com a estabilidade. Então, é isso. O que está avançando mesmo são essa parte que você falou, mineração, principalmente porque o nosso mercado é muito pequeno em relação à economia e essas empresas têm um peso muito grande no Ibovespa. Próximo quem é o... Do orçamento do governo, orçamento não, do income do governo, com os impostos, tá? É um valor X, quer dizer, é a receita do governo. Qual percentual gasto com a própria máquina do governo, ou seja, os funcionários públicos e tira os investimentos com custeio de pessoal e dos seus benefícios. Sim. Não, e por que eu fiz isso? Não, dá um número aí, ele é pequeno ou grande. Em relação, uma vez percentual comparado com as principais economias do mundo, eu queria saber o peso do funcionalismo no Brasil. Interessante isso, porque isso é um dos mitos que é disseminado, né, principalmente na mídia, né? Então, o custo da máquina governamental no Brasil, como um todo, representa cerca de 20-25% da arrecadação. 20 a 25% da arrecadação. Né? Com um detalhe, a arrecadação não é suficiente, né? Porque nós temos um déficit de 7% do PIB. Então, na verdade, tem uma distorção aí. Mas eu tenho uma boa notícia. O custo com a máquina pública está estagnado há 4, 5 anos, em proporção do PIB. Ou seja, ele não está crescendo. Né? Ele está lá, representa alguma coisa como 4,5% do PIB e está estagnado nos últimos 7 anos. E a gente sempre escuta que o governo não consegue investir porque está 80% já o dinheiro já está comprometido com leis, né, com funcionalismo. Por que sempre a gente escutou esse tema de tem 20% só para fazer o resto? Isso não é de todo equivocado, é uma verdade, quer dizer, existem vinculações orçamentárias, mas existe espaço. E outra coisa, o fato de eu dizer que o custo do financiamento não é elevado, não quer dizer que não haja necessidade e espaço para melhora da eficiência e da eficácia. Isso a olhos vistos, né? Nós gastamos muito, proporcionalmente, e temos um retorno muito baixo. Então há um desafio de gestão muito importante aí. 20% é baixo o custo pessoal para todo mundo? Está na média, porque é o seguinte, na verdade, a gente teria que cruzar esse dado com o estágio de desenvolvimento que está o Brasil, né? Então, por exemplo, quem é que depende mais dos programas sociais? As pessoas mais necessitadas. Quem é que usa mais o SUS? Em tese, as pessoas de menor renda, né? Então, na verdade, com o padrão do estágio de desenvolvimento que nós estamos, com o nível de desigualdade, né, e um país continental como o Brasil, eu diria que está razoável. Obrigado. Muito obrigado. Lacerda, muito obrigado então pela sua magnífica palestra aqui, os agradecimentos pelos esclarecimentos aqui, né? E vamos comer. Essa foi a melhor pergunta.